O meu nome é Maurício Wolff, as pessoas normalmente me chamam de Wolff, vocês podem me achar na internet ou com /bitbonsai. E o meu job title é Test and Target Web Development Lead no Dell.com. Antes da gente voltar, e para vocês entenderem melhor aqueles problemas, eu vou ter que dar um pouco de contexto. Como eu disse para vocês, eu trabalho no Dell.com. Só que o Dell.com não é um site. Como assim? A Dell está presente em mais de 100 países. E, nesses países, além de traduzir o conteúdo, ele também adapta algumas partes do site para aquela cultura, para aquela determinada cultura. Além disso, o site da Dell é feito de várias aplicações que têm que conversar entre si. Essas várias aplicações e esses vários países acabam gerando um volume muito grande de páginas. Na Dell, a gente não fala em centenas ou milhares de páginas, a gente sempre fala em milhões de páginas. Esse volume de páginas e essas aplicações todas, elas precisam ser integradas tanto entre si, quanto com aplicações offline, como de manufatura, de entrega, de impostos, checkout. São N aplicações offline que têm que ser integradas com o site, assim como aplicações de terceiros que rodam no site, como estatísticas, métricas, monitoramento. E tudo isso é visto por muita gente. Só para vocês terem uma ideia de tráfego no site da Dell, a média de visitas do site da Dell, da homepage dos Estados Unidos, é de 200 mil visitas por hora. Em alguns feriados, como o Black Friday, por exemplo, que é aquele feriado de compras que acontece logo depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, esses números chegam até a 1,5 milhão de visitas por hora. Então, a gente não está lidando com um site, a gente está lidando com um completo ecossistema de sites e aplicações, e todas elas tendo que conversar entre si. Como é que se faz, numa dimensão dessas, para se colocar novas funcionalidades ou adaptar diferentes características para o site? Normalmente, se faz isso através de testes AB. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui sabe o que é teste AB ou está familiarizado com testes AB ou Web Optimization? Legal. A gente chegou nos 40% da plateia, então vou dar uma explicação rápida e sucinta, utilizando vocês mesmos para entender o que é um teste AB. Imaginem que da metade para cá é aquele roxinho ali, vocês são os usuários roxinhos, e da metade para cá vocês são os usuários azuis. A cor está meio estranha, mas é isso mesmo. Essa metade aqui do palco está vendo aquela experiência ali, ó, que é um stack de um produto com as informações. Essa outra metade do palco está vendo esse stack aqui. Então, notem que eles são um pouco diferentes. Um time chamado Test and Target, que é o time que eu faço parte, coloca essas duas experiências no ar simultaneamente, ao mesmo tempo, e um grupo não sabe que o outro grupo está tendo uma experiência diferente. A gente monitora isso ao longo do tempo e vai vendo quem está cumprindo aquela métrica de sucesso definida para o teste de forma mais satisfatória. Métrica de sucesso pode ser clique no botão, preenchimento de formulário, ou então a compra de um produto. Depois de algumas semanas, a gente consegue significância estatística nesse processo e a gente descobre que essa turma aqui comprou mais produto, por exemplo, então essa é a experiência vencedora, a gente passa esse código para outros times que vão implementar isso no site. Se a gente vai passar esse código, como esse código é colocado no site, então? Ele é colocado através de uma janela que a gente tem em todas as páginas de todos os sites do Dell.com, onde a gente injeta código. E esse código injetado pode ser HTML, CSS ou JS. Aqui eu tenho um exemplo do que seria esse código para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir dois parênteses aqui para comentar duas características fundamentais desse código. A primeira delas é que vocês estão vendo que ele tem um elemento vazio e logo depois uma tag de estilo. Isso a gente descobriu que, em algumas versões do IE8, se não tiver esse elemento vazio lá em cima, ele simplesmente ignora a tag de style. Por isso que ele tem que estar ali. Então, é interessante saber isso. IE8, evil. E o segundo é que vocês notam que, no JavaScript, a gente trabalha com Object Literals. Por quê? Porque eles nos permitem acesso pelo console dos browsers. Então, a gente consegue rodar o teste e, ao mesmo tempo, pelo console, mudar propriedades, redefinir funções ou reexecutar funções, facilitando e agilizando, assim, o nosso desenvolvimento. Com essas técnicas e com esse template, a gente consegue ser um time bem produtivo. Nós entregamos mais de 30 testes por mês. Não é um por dia, porque eles rodam durante alguns dias, mas nós entregamos muito. Só que com essa entrega, com essa produtividade, vem aqueles problemas. Como é que a gente começou a endereçar aqueles problemas? Bom, os erros do JavaScript a gente endereçou com JS Hint.
Ok? Resolvido. O problema do código grande, a gente começou a endereçar com o htmlcompressor.com, ou seja, copia o código, cola no HTML Compressor, pega a saída e aí depois cola no nosso deploy. E aquele problema do deploy, que tem que entrar numa ferramenta, logar, abrir a modal, etc., a gente resolveu se tornando excelentes copiadores e coladores de código. Foi a primeira solução que surgiu, nós nos tornamos excelentes nisso. Só que isso não é a solução, né? A gente precisa de uma solução de verdade. A outra característica do time é que ele está dividido pelo mundo. Nós temos parte dele nos Estados Unidos, parte no Brasil e parte na Ásia. Sendo que cada região do time tem preferências de editores. O pessoal dos Estados Unidos gosta bastante do Aptana. Nós aqui no Brasil gostamos do Sublime. Quem aqui usa Sublime, só para eu ter uma ideia? Imaginava. E o pessoal da Ásia prefere o Notepad++. E a gente precisava de uma solução que resolvesse os problemas e também atendesse essa diversidade de ideias. Então, a gente vai para a solução agora. Qual é a solução imaginada? Fazer um build, fazer um processo de build e utilizar Node. Por que utilizar Node? Porque todos no time têm conhecimento de JavaScript. Então, a manutenção e até a melhoria desse build poderia ser feita pelo próprio time. Quais são as características ou quais são os requisitos funcionais desse build? Ele tem que validar o JS com JSHint, ele tem que comprimir o HTML, CSS e JS, e ele tem que poder dar o deploy para evitar que ele copie e cola na ferramenta web. Outras características ou requisitos não funcionais. Ele tem que ser integrável com várias IDEs ou com vários editores. Ele tem que também ter uma manutenção, assim como uma curva de aprendizado fácil. E ele tem que ser, ao mesmo tempo, configurável e expansível. Se vocês lembram, o código ele é composto de vários elementos ou várias linguagens. Ele tem HTML, ele tem CSS e ele tem JS. Quando a gente foi procurar a primeira parte, ao mesmo tempo prototipar o build, que é fazer o JSHint, as soluções e os módulos de Node que nós achamos de JSHint, eles requeriam sempre um arquivo JS separado, e não um arquivo HTML. Então, como solução para esse problema, esse primeiro lombada, esse é o primeiro obstáculo, ao mesmo tempo, também é uma forma de prototipar esse build no Node, a gente acabou desenvolvendo o que é chamado de JSHint Online, que está disponível no GitHub. O que é o JSHint Inline? Ele permite que se passe o JSHint em tags de script dentro de arquivos HTML. E como eu vi que muita gente usa Sublime, ele também está disponível no package control do Sublime. Então, para quem tem Sublime, é Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P e install JSHint. E agora, então, a gente vai para a primeira demonstração de código, afinal, somos todos desenvolvedores, do JSHint Inline. Como vocês podem ver, aqui está o pacote, ele tem uma série de arquivos. Por quê? Porque, além de ele ser um módulo de Node, ele também é um build de Sublime. E para construir build de Sublime, eu só vou dar uma entrada rápida aqui para vocês verem, é muito fácil. Basta que se passe o comando, no caso Node, e depois os próximos parâmetros são sempre argumentos. Então, aqui eu digo qual arquivo ele deve rodar, o Node deve rodar, e eu estou dizendo para ele pegar o arquivo HTML que eu estou passando pela linha de comando. Depois você tem o diretório de trabalho, um regex para detectar em qual arquivo eu estou mexendo, e outro regex para ele identificar a linha. Então, eu posso dar 2 cliques na linha no console e ele vai mostrar ali em cima. E depois, como esse é um projeto que está no GitHub, é open source, então eu tenho linhas de comando alternativas para vários sistemas operacionais. Se vocês abrirem o arquivo jsinline.js, vocês vão ver que ele só tem 2 linhas, porque é um módulo de Node. Então, a primeira linha ele só requer o próprio JSHint Inline e a segunda linha executa. Notem que eu não estou passando nenhum parâmetro, porque abrindo o programa aqui, está bom o tamanho, né? A gente vai notar que, se eu não passar o arquivo HTML como parâmetro, se eu não passar o arquivo HTML na função, ele pega o segundo parâmetro, usando o build do Sublime. Mas eu também posso usar ele como módulo de Node, passando um arquivo para ele, ele vai ler naturalmente. Agora a gente vai dar uma revisada rápida no JSHint Inline para ver como foi esse desenvolvimento. Primeiro, a gente já começa com algumas variáveis para que ele passe no JSHint. Depois, a gente já começa com o módulo exports,
permitindo que ele seja utilizado como módulo em outros aplicativos ou em outras aplicações. E define as dependências. As únicas dependências do JS Hint Inline são o File System, que é um módulo nativo do Node, e o próprio JS Hint. Depois eu começo a definir algumas variáveis que vão ser usadas mais para frente, como, por exemplo, a saída dele, que vai ter erros e warnings, um objeto de saída, a linha, o match do regex. Aqui é interessante, ó, essas são as opções do JS Hint, porque o JS Hint... porque a gente começou usando o JS Lint, na verdade, do Douglas Crockford, e depois a gente mudou para JS Hint. Por quê? Porque ele é mais flexível em termos de opções. Você pode desligar ou ligar algumas opções com mais facilidade. E essas opções estão definidas aqui nesse objeto Options. Depois eu tenho o regex, que pega todos os blocos de script que existem no HTML, o script line, que eu vou explicar em seguida, e, finalmente, os blocos de script. Uma funçãozinha básica de error log. E depois, o que eu tento fazer? Uma característica interessante no Node é que ele permite que tu faça as coisas de forma síncrona ou assíncrona, certo? Nesse caso, como é um build que vai rodar de forma sequencial, não há necessidade, ou pelo menos não vi necessidade de fazer ele de forma síncrona. Então, usa-se o método readFileSync, e já se converte ele para string. Se ele não achar, ele explode. E se ele achar, ele pega esse HTML que ele encontrou e ele quebra todas as linhas. Por quê? Porque ele precisa achar onde que começam os tags de script. O JS Hint ele me retorna os erros no seguinte formato. Ele me diz, erro na linha 2. Só que se eu tiver vários tags de script, eles vão estar em vários momentos do arquivo HTML. Então, com essa quebra, eu sei onde começa aquela determinada tag, e aí eu somo com o retorno de erro do JS Hint. Então, se era na linha 2, mas ele começa na linha 16, o erro vai estar na linha 18. Um outro erro mostrando o que acontece se não for encontrado nenhuma tag de script. E, finalmente, então, aqui a gente tem um loop nos scripts. Outra vantagem do Node, ele já tem for each implementado. O que a gente faz? A gente simplesmente roda o JS Hint naquele bloco de script. Se ele encontrar erros, aí ele vai tratar esses erros, senão ele passa reto. Se o erro for nulo, aqui são aquelas particularidades que a gente só aprende desenvolvendo. Se o erro for nulo, isso quer dizer que tem erro demais. Então, ele explode, e aí a gente diz, olha, não dá para continuar, tem erro demais. Caso contrário, ele testa uma propriedade que chama raw e começa a citar algumas variáveis. O código do erro, se ele é o erro ou se ele é o warning, e ele sempre tem ou a letra E ou a letra W, o contador de erros e warnings e a linha na qual o erro foi encontrado, somando a linha de retorno de JS Hint com a linha do script. E aí coloca tudo isso num objeto. Por que é importante mostrar o código do erro? Porque daí a gente pode ter sessões como essa aqui, ó. Às vezes o JS Hint não gosta de determinadas práticas e ele para a validação. Então, com esse tipo de exceção, com a saída de erro, se coloca esse tipo de exceção no cabeçalho do arquivo. Isso é importante porque na Dell a gente trabalha com páginas que têm muitos scripts agregados e tem coisa que a gente simplesmente não tem como mexer. Então, a gente tem que dar um bypass nele. Depois, a gente tem uma função de formatação de saída, que ela simplesmente pega aquele objeto e formata ele para ele ficar legível no console. E, finalmente, se não forem encontrados nenhum tipo de erro, ele passa, senão ele falha e formata a saída. Vou mostrar para vocês isso funcionando, que é o mais importante. Aqui no pacote tem um arquivo de teste, e nesse arquivo de teste a gente vai injetar alguns erros. Então, eu vou comentar esse use strict, porque ele está lá nas opções como obrigatório, e eu vou criar uma variável global implícita. E vou rodar o JS Hint. Aqueles vários arquivos, uma das coisas que eles fazem é colocar no menu de contexto do Sublime, o JS Hint. Então, ele tem tanto o atalho, que é Ctrl+Shift+J, quanto o menu de contexto. Rodando o JS Hint, então, a gente tem a saída dele indicando qual arquivo está sendo hintado, e aí a gente tem a mensagem de que ele falhou, com 2 erros e um warning. Um erro na linha 16, faltando o use strict, e outro na linha 31. Clicando 2 vezes aqui na linha, a gente vai para a linha 16, na linha de cima que falta o use strict, e a mesma coisa na linha 31. 31, Eila, descomentei. Rodo de novo o build.
Ainda tem um warning, porque eu estou gerando uma global implícita. Comento ela, rodo de novo, e aí o JavaScript inline, o JS Hint Inline passa sem nenhum tipo de erro. Node, e ele já provou algumas coisas interessantes. Primeiro, provou que é possível validar, é possível passar um JS Hint dentro de um arquivo HTML. E também provou que é muito fácil integrar esse JS Hint com outras IDEs ou com outros editores. Aqui, por exemplo, eu tenho um console do Windows normal, e eu posso simplesmente rodar o JS Hint Inline, passando como parâmetro o arquivo HTML, da mesma forma que ele funciona dentro do editor. Então, isso permite que a gente integre ele facilmente com outros editores, como o Aptana ou Notepad++. Feito isso, a gente foi para o build mesmo, para o TNT build, que tem que ter essas outras características aqui. Ele tem que comprimir, ele tem que dar o deploy, ele tem que ter manutenção, opções, etc. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, abrindo aqui a pasta do TNT build, vocês podem ver que ele tem alguns arquivos, e eu vou falar sobre eles no momento adequado. Eu vou abrir agora aqui alguns deles, que é um teste usando ele. Vou abrir o build só para vocês terem uma ideia de como é simples fazer um build, ou como é rápido fazer um build para o Sublime. Basta o comando, argumentos e o diretório de trabalho. E vou abrir também o TNT build, que é o arquivo JS. Ok. Vocês notem que no TNT build, a primeira linha, ele requer o módulo de JS Hint Inline. Então, essa é a primeira dependência. Uma das ideias é fazer ele com o mínimo de dependências possível. Então, as outras dependências são File System do Node, Child Process, para poder executar programas no console, e ele tem mais uma dependência lá embaixo, que quando a gente chegar, eu comento. Notem que a definição de variáveis aqui em cima, a primeira variável a ser definida é a versão. Por que isso? Porque a nossa ideia é que esse build vai evoluindo com o tempo. E daqui a 2 anos, a pessoa vai resgatar um código antigo e tentar rodar no build novo, ele pode quebrar. Então, com uma verificação de versão, a gente consegue coordenar isso também. A segunda variável são as opções. Eu tenho um arquivo aqui de opções para explicar quais são as opções possíveis do build. Então, as opções default, as opções padrão que estão ali naquela linha. Primeiro, eu tenho a versão do build. Eu tenho o JS Hint habilitado como padrão, ou seja, ele é mandatório, ele é obrigatório. Offer name é o código, como se fosse o nome do arquivo que a gente vai usar no deploy. Depois eu tenho algumas opções. Por exemplo, compress, para ele comprimir ou minificar o arquivo. Save, que permite que ele salve o arquivo minificado em disco, senão ele só trabalha com ele em memória e depois descarta. O upload, que é o que faz o deploy, o que manda através da TNT API para a nossa ferramenta. E aí tem umas outras opções que são, na verdade, a parte divertida de trabalhar com esse build, com o Node, que são o browser, que vai fazer com que ele recarregue o browser se ele tiver especificado, né, se ele for true, ele vai executar comandos no browser, e depois eu tenho qual browser, e aí o padrão é o Firefox. Essas opções são definidas nos arquivos HTML na forma de um comentário HTML. Então, notem que a primeira linha é justamente a definição dessas variáveis, ou a definição dessas opções. Depois eu tenho algumas outras variáveis ou propriedades aqui, como o arquivo corrente, o e-mail e a senha que são utilizados para mandar o arquivo para o deploy, HTML e o HTML sem a primeira linha, caso eu queira dar deploy nele não minificado. Uma função de error log, e depois eu tenho a função de pegar o HTML, que aqui não tem opção, ela tem que vir pela command line, senão ele explode. Depois eu tenho o Get Build Options. E aqui é que as vantagens de se utilizar Node é que começam a brilhar. Porque no Node a gente tem coisas padrão de JavaScript, como JSON parse, e a gente tem o replace. Todas as funções, enfim, de JavaScript estão disponíveis na V8. Então, o que eu faço aqui, eu pego essa primeira linha de build, que eu posso ver no arquivo HTML, eu pego ela, tiro os comentários de HTML, dou um trim e mando ele parsear. Se ele não conseguir parsear, se ele der um JSON inválido, por exemplo, se eu esquecer de colocar aspas em algum lugar, vamos fazer um teste. Tirei as aspas daqui,
Seto o build system para TNT build, vamos dar um build e ver o que acontece. O TNT build JSON é inválido. E ele até dá uma dica para colocar codes nos objetos. Coloco codes e ele já vai passar. Depois eu tenho algumas funções acessórias muito simples, que é checar a versão, verificar se a versão do HTML e do build são a mesma, e checar a offer name, que é como se fosse o nome do arquivo, que ela não pode passar vazio, senão não se consegue dar deploy. Depois eu tenho uma função ou um método chamado getAuth, que é muito interessante. O que ele faz? Ele pega um arquivo, novamente com readFileSync, ele pega um arquivo chamado auth.js, que é o arquivo utilizado para deploy. Vou passar ali rapidinho. É um objeto JSON simples, e aquela senha ali está criptografada, então quem tirou foto não vai adiantar. E ele pega essas opções e vai usar depois no deploy. O que acontece se a gente não tiver esse arquivo e tentar dar um build? Vamos lá. Ele me dá a mensagem dizendo que o auth.js não foi encontrado, me diz onde que eu tenho que ir para gerar ele. Então, vamos lá. E me diz o comando que eu tenho que usar para gerar esse auth.js. Aqui eu uso um outro módulo de Node bem interessante, bem prático, chamado prompt. Então, eu coloco as minhas credenciais, a senha, que vai aparecer mascarada, e ele cria um auth.js. Esse tipo de iteração, esse tipo de desenvolvimento é muito rápido no Node. Essa é uma das vantagens dele, é muito rápido desenvolver coisas. Depois do getAuth, eu vou pular direto para a função de init. Como vocês podem ver, é uma função que auto-executável. E ela tem uma série ela executa uma série de métodos de configuração. Ela pega o HTML, ela pega o auth, a autorização, né, a autenticação, os dados de autenticação, ela pega as opções do build, checa a versão, etc. E depois já vai direto para o JS Hint Inline. O JS Hint Inline, como vocês devem ter observado, ele retorna true ou false. Se ele não tem erro nenhum, ele retorna true. Caso ele tenha algum erro, ele retorna false. Se ele não retornar nenhum erro, ele vai direto para a doCompress. Aí a gente dá uma olhada na doCompress e vê o que ela faz. A doCompress verifica se eu tenho a opção de compressão ligada. Caso eu tenha, ele vai fazer uma coisa muito interessante, que é muito fácil de trabalhar com Node, que é executar comandos no console, no sistema operacional. Como vocês podem ver, eu defino aqui o comando java-já, digo qual é o build path, indico onde está o HTML compressor e passo algumas opções para ele, que é compress.js e compress.css. O que isso vai fazer isso vai pegar o meu HTML e vai comprimir todo ele com os CSS que estiver no meio, também vai comprimir os CSS e os JS. E a gente pode dar uma testada nisso para ver se funciona. Compress true, save false. Vou botar save true, upload false. E vamos ver o que vai acontecer. Então, eu mudo rapidamente as opções ali, atendendo aquele requisito de ser configurável, e dou um build. Ele passa no JS Hint e ele comprime e salva o arquivo para teste div min HTML. Se a gente abrir esse teste div min e der um word wrap, vocês vão ver que ele comprimiu o HTML, comprimiu o CSS e comprimiu o JS, cumprindo aquelas etapas de requisito lá. Voltando para o build, depois do compress, ele vai direto para o finish compression. Esse child exec, ou seja, essa execução no sistema operacional, está sendo executada de forma assíncrona. Se eu tiver algum erro, ele vai explodir e vai parar o build. Se não, ele vai passar para essa outra função, finish compression, com o bloco de HTML comprimido como parâmetro, sendo passado como parâmetro. Vamos dar uma olhada na finish compression. O que ela faz? Ela verifica se a opção de salvar está habilitada, e caso ela esteja, ela vai tentar dar um write file. Se não, ela passa para o do upload, que é o deploy, com o arquivo HTML comprimido em memória. Uma olhada rápida no do upload. O que faz esse do upload? Aqui a gente tem aquela outra dependência que eu tinha comentado, que se chama curly, que é um módulo de Node muito pequeno. Vamos ver quanto que ele tem. É um módulozinho de Node que tem 18K, e ele tem uma sintaxe muito parecida com o request, para quem conhece o módulo request, só que sem a necessidade de tantas opções.
Se a opção comprimido estiver ligado ou desligado, ele vai só avisar que ele está fazendo o upload dele comprimido ou não. Pego o offer name, encodeio ele, por quê? Porque nessa API que a gente usa para deploy, o método dela é get. Então, eu preciso encodear tudo. Aviso que estou subindo o código, e como vocês podem ver, ele tem um limite também. Se o código tiver mais do que 7.908 bytes, ele não manda diretamente. Então, a gente tem que salvar e mandar daquele jeito antigo. Ainda bem que a gente é excelente em copiar e colar. E depois eu executo o curl, então, que na verdade eu faço a requisição para o servidor. Pego a resposta do servidor, se ele retornar um 400, quer dizer que o código era muito grande ou algum outro tipo de erro. Se ele é 200, quer dizer que foi feito com sucesso. E aí, então, eu executo o browser control. O que é o browser control? Ele verifica se eu tenho a opção de browser ligada, e se tiver, ele passa alguns comandos para esse arquivinho .bat. Vocês lembram do .bat? Passa alguns comandos para esse arquivinho .bat que vai executar um outro programa chamado nircmd, que é um programa muito prático para se ter acesso às APIs do Windows, e vai finalizar o meu build. Vamos ver, então, isso funcionando na prática. Compress, save, upload, true. Então, quando eu dou um build, o que ele faz? Ele passa o JSHint, ele comprime, ele salva e ele faz o upload. Se o upload foi feito com sucesso, ele me retorna o offer ID para eu poder editar isso mais para frente. O que acontece se eu colocar um browser true aqui? Vamos dar uma olhada. Qual é o browser? É Firefox. E eu ainda tenho mais uma opção, que aqui começa a diversão em customizar esses builds no Node, que é a opção Bell. Está ligado o som do computador? Então, vamos ver o que acontece. Antes, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a página que eu vou alterar agora, e esse aqui é o resultado já com build, porque eu já dei upload true. O que acontece se eu der um build de novo? Ele vai fazer o mesmo processo, só que ele sem as mãos. Ele vai dar um reload no browser e ele vai tocar um sininho que não tocou, mas ele toca. Deixa eu ligar o volume aqui. Então, esse é o tipo de atividade que a gente faz lá. A gente altera as páginas utilizando manipulação de DOM. Um outro exemplo para vocês. Eu quero dar um exemplo agora, só que utilizando o Chrome. Então, deixa eu dar um build no teste etc. Vamos lá, compress true, save false, upload true, beleza. Dando build, fazendo upload. Finalizado em 4.9 segundos. E agora, aqui no Chrome, eu posso carregar, dar um OK, e pronto. Agora vocês podem ver a si mesmos, como eu tinha falado no começo da palestra. Olha ali vocês. Não se preocupe, isso está rodando em localhost. Deixa eu fechar aqui. Full screen. Deixa eu dar uma olhada se tem o som habilitado no computador. Sim. Então, agora, deixa eu carregar um outro exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, essa aqui é a página da Dell, do Brasil. Fecho esse arquivo, abro esse aqui, compress true, save false, upload true. Deixa eu dar um browse false primeiro. Build, sucesso. Sucesso. Agora, então, eu dou um browse true. Vamos ver. Sem as mãos. Guess who? Então, a gente pode se divertir fazendo com opções extras do build também. Essa é a opção W, é a opção secreta do build. Voltando. Então, o que a gente conseguiu com esse TNT build feito em Node? A gente conseguiu validar, a gente conseguiu comprimir e dar o deploy. Certo? Então, todos os requisitos funcionais foram cumpridos. Pelo fato de ele rodar no console, vamos dar uma olhada no console também. TNT build. O que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Deixa eu tirar a última opção. False. Vou botar browser false também.
que acontece se eu chegar aqui e digitar node tnt-build.js tests matrix.html? Ele vai executar o mesmo build, só que no console do Windows. Então, isso, inclusive fazendo upload, isso permite que ele seja facilmente integrado com os outros editores. A manutenção, vocês viram ali, é um arquivo de 200 linhas, super fácil de mexer e de alterar, e o aprendizado é muito fácil porque ele só requer que a pessoa saiba que tem que colocar aquela primeira linha de comentário HTML no topo dos arquivos. Configurável e expansível. Vocês viram também que todas as opções de build são um objeto JSON, que todos os desenvolvedores são de JavaScript também conhecem, e ele é expansível porque a gente pode ir colocando novas opções, usando aquele refresh.bat e se divertindo também com o módulo. Aqui só uns exemplos dele rodando em outros editores. Então, aqui a gente tem no Sublime 3, não dá para ver nada. A gente tem ele rodando no Aptana também, a gente tem ele rodando no Notepad++, e a gente tem ele rodando no Windows Explorer. Ou seja, se eu pegar um arquivo HTML e jogar em cima de um outro arquivo que tem ali chamado tntbuilder.bat, ele vai fazer o deploy, vai passar o JSInt, vai comprimir, vai abrir uma janela de console com a saída dele. O que a gente ganhou? Bom, primeiro nós resolvemos aqueles problemas, nós ganhamos em tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque hoje em dia a gente desenvolve só mudando as opções do build e dando vários builds ao longo do desenvolvimento. A gente ganhou em tempo de peer review, porque a primeira coisa que o peer reviewer faz é abrir o código e dar um build nele para ver se está passando no JSInt, para ver se ele está comprimindo o que acontece. E também a gente ganhou em tempo de deploy. A gente não tem mais que ficar agora copiando o código e colando lá naquela janelinha modal que eu mostrei para vocês. Quais foram as conclusões desse processo de construir esse build no Node e resolver os nossos problemas? As conclusões são: fazer esse tipo de processo, ou construir builds em Node, é de fácil integração. Por quê? Porque ele está atrelado diretamente no sistema operacional. É rápido. Esse build foi desenvolvido em 2 dias, e claro que ele ainda será melhorado, mas é muito rápido desenvolver em Node, porque a gente já conhece JavaScript e é de fácil iteração. É fácil, para quem já trabalha com JavaScript todo dia, desenvolver um módulo em Node não é difícil. E o mais importante, é divertido. É divertido fazer esses builds e trabalhar com Node e ver ele fazendo as coisas do sistema operacional. E a palestra é isso. Perguntas? Cadê os microfones? Grato. Vocês podem me contatar num desses e-mails ou no Twitter, ou também podem ver os slides naquele endereço ali. Cadê os microfones? Alguém tem pergunta? Levanta a mão. Ó, tem uma aqui na frente. Será que eu falei rápido demais? Ali, de azul, na segunda fileira. Bom dia. Meu nome é Rafael, trabalho no Apontador. Eu queria saber, eu já conheci algumas outras ferramentas que fazem isso. Não sei se tão bem ou dessa forma, ou exatamente isso. Mas eu consigo fazer automatizado testes, build, deploy, tem o Grunt, que facilita bastante isso, e algumas outras. Por que vocês escolheram partir para desenvolver a sua específica? Bom, a gente experimentou o Grunt, mas o Grunt ele gerava, a curva de aprendizado era um pouco maior, ou seja, os desenvolvedores teriam que gerar um Grunt file para cada teste, e como eu falei, a produtividade é muito grande, então nós geralmente estamos trabalhando com vários ao mesmo tempo e a gente tem que dar saída muito rápido. Então, pesando os prós e contras de usar o Grunt ou o Yeoman ou até outras ferramentas de build, a gente até pensou no Ant também, se chegou à conclusão que era mais fácil simplesmente colocar aquela linha lá em cima, que é um objeto JSON, e executar em quaisquer uns dos editores. Eu vou aproveitar a tua pergunta para falar uma coisa também, que é o seguinte. Vocês viram que a gente tem equipes de desenvolvimento em vários lugares. O mais difícil de fazer todo mundo utilizar cotidianamente esse processo de build não foi tanto o processo em si, ou os editores, etc., foi a criação da cultura.
Então, se criar a cultura de adicionar uma linha no HTML já gerou uma certa demanda e um certo trabalho, imagina ter que ensinar, por exemplo, a pessoa a configurar o Grunt e fazer o Grunt Files para todos os testes, né, que fosse desenvolver. Mas são excelentes soluções, sem dúvida. O ponto principal também aqui é diversão de fazer um build. Legal. Eu gostei bastante da ferramenta, vou tentar experimentar ela. Grato. Obrigado. A intenção principal de mostrar esse estudo de caso para vocês é que vocês se inspirem e comecem a construir build tools para os editores de vocês, utilizando Node, se possível. Mais alguma pergunta? Ninguém quer perguntar de servidores da Suécia? Quem estava no passado lembra, né? Bom dia. Bom dia. Como o pessoal tem usado no Aptana, é de forma bem simples de adaptar para o Eclipse? Sim. Eu não me lembro o nome exatamente, mas tem uma opção no menu que é External Build Tools, ou alguma coisa nesse sentido, onde se indica também o executável, o caminho e quais parâmetros que tu vai usar aqui, no caso, o arquivo corrente. E aí, num botão, o build funciona exatamente da mesma forma. Obrigado. Tanto no Aptana quanto no Eclipse. Ali. Bom dia, parabéns pela palestra, eu achei legal bastante. Eu queria perguntar se você tem pensado sobre integração com testes automatizados também. Sim, está no mapa, ou está no famoso backlog, né? Está em algum lugar do backlog, mas a questão é a seguinte, a natureza do nosso trabalho, ela torna complicado fazer testes automatizados ou fazer testes unitários, porque a gente injeta código numa página e essa página ela tem 300 outras coisas rodando. Mas a gente está nessa pesquisa e em breve a gente vai ter desenvolvimentos. O interessante é que, assim como o JS Hint Inline, quando a gente descobrir outras soluções que não sejam tão focadas das nossas necessidades na Dell, a gente vai começar a colocar no GitHub e aí todo mundo vai poder também usar isso. Legal, obrigado. Ali tem uma. Bom dia. Eu fiquei curioso de ver a apresentação de uma experiência da Dell, né, sendo compartilhada. Que mudança de cultura, que tipo de apoio você está vendo dentro da Dell para que esse tipo de troca de experiências possa ser estendido para outras áreas, né? Sim. Tu trabalha na Dell? Ah, tá. Então, a Dell funciona muito com números. Então, para mudar ou para se criar esse tipo de cultura, o que se tem que fazer é conseguir números de resultados. Então, geralmente, o que a gente faz é faz um protótipo, vê que ele funciona e depois começa a medir a vantagem dessa nova solução em relação à solução antiga. Com esses números em mãos, tu faz uma apresentação e começa a mostrar para todas as pessoas que possam influenciar a cultura. No nosso time de Test and Target, o nosso diretor se chama Aaron Fox, e ele tem essa cultura inovadora, então ele apoia muito essas iniciativas. Outros times não têm tanto, mas uma coisa que funciona na Dell, e com certeza em todas as outras grandes empresas, é resultado em número. Se mostrar qual é a vantagem em tempo, em redução de erros, melhoria de qualidade, as pessoas compram a ideia. E depois aí o próximo desafio é com os próprios desenvolvedores, né? Como eu tinha falado, é fazer reuniões. Lá a gente tem sessões que a gente chama de show and tell, onde pelo telefone compartilhando tela, tu mostra a solução, mostra quais são as vantagens, quais são as desvantagens, até que se cria a cultura do desenvolvedor aceitar aquela mudança no ritmo de desenvolvimento dele, e aí vai que é um Doge. Bom dia, meu nome é Davidson. Eu estou com uma dúvida ainda referente a como é realizada a integração do TNT, da API do TNT com o servidor. Referente a... Preciso ter um mecanismo no servidor para poder ler esse arquivo que eu estou recebendo, para poder integrar com o meu aplicativo, ou existe uma solução já pronta para poder fazer esse deploy?
que você acabou de mostrar como exemplo para a gente. Sim. Nós temos um vendor, um fornecedor da nossa solução de testes AB, ou de Test and Target, que é a Adobe. E a Adobe ela tem uma API que nos permite fazer esse upload. Então, é questão de ver se os outros fornecedores também têm essa facilidade de API ou não. Alguém aqui usa Optimizely ou alguma outra ferramenta de Test and Target? Então, ali, ela tem uma integração de API também? Não? A Optimizely não tem. Mas isso depende, sim, do fornecedor, do vendor da solução de Test and Target. Por quê? Fazer essa injeção de código no site é fácil, isso não é problema. Né? O problema é medir os resultados depois. Exatamente. Eu ia perguntar se tinha já uma solução pronta, alguma coisa que ajudaria mesmo a otimizar o nosso trabalho. Sim. Não sei do trabalho pronto que poderíamos desenvolver mesmo. Sim. Tem uma ferramenta de testes AB que tem um período trial, inclusive, que chama Visual Website Optimizer. Se eu não me engano, eles têm uma API e os preços deles são bem camaradas. Essas ferramentas de grandes empresas elas são um pouco mais complicadas, mas aí dá para tu seguir por esse caminho de pesquisa. Mais perguntas? É isso? Então, antes de chamar os organizadores e descer do palco, eu quero deixar uma última mensagem aqui, principalmente em homenagem ao Douglas Crockford. Espero que vocês tenham aproveitado esse estudo de caso para desenvolver as soluções de vocês em JavaScript usando o Node, mas nunca se esqueçam do ponto vírgula. É isso, Jadson, Felipe. Muito obrigado.